Eu imagino que, olhando para as escrituras, talvez quem more no estrangeiro, algumas verdades se tornam ainda mais latentes. A Bíblia, ela nos lembra constantemente que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Sim. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. E esse texto, eu imagino que ele ganha ainda mais peso quando você está vivendo em um país estrangeiro, imerso em uma outra cultura, longe de suas raízes. E na sua experiência pastoral, como é que essas verdades bíblicas sobre identidade, pertencimento e esperança se tornam mais reais e profunda na vida dos imigrantes? E que de forma a condição de estrangeiro físico ajuda o cristão a compreender com mais profundidade a sua condição espiritual? Excelente pergunta, Daniel. Excelente pergunta. Eu acredito que o cristão imigrante, ele é o que descobre de uma forma mais profunda essa realidade que a Escritura nos apresenta sobre a nossa jornada nesse mundo como Uhum, peregrinos, como forasteiros, como diz uhum, lá em Efésios capítulo 2. uhum, Porque a Bíblia, ela nos apresenta, isso eu aprendi conversando com pastores aqui, logo que eu cheguei, e essa é uma coisa que eu faço bastante, quando eu chego num lugar, eu procuro conhecer os mais experientes e ouvir histórias deles. E eu fiz isso quando vim para cá. Eu conversei com alguns pastores que já estavam aqui há mais de 20 anos. Pelo menos uhum, 3 deles foram assim muito importantes na minha vida. O pastor Wesley, lá de Orlando, o pastor Jupiaci, que está em New Jersey, e o pastor Carlos Mendes, que está em Washington DC, o pastor Batista. uhum, O Wesley e o Jupiaci são presbiterianos. É que a Bíblia é um livro de imigrantes, né? uhum. A Bíblia nos mostra a jornada de homens e mulheres que atravessaram fronteiras para cumprir a missão de Deus, né? Sim. Quando a gente olha para a história de Abraão, quando a gente olha para a história de Jacó, que vai para o estrangeiro, vai para as terras do tio e volta. Depois nós temos a história de José, depois nós temos a história do povo de Israel, como hebreus morando na terra que não era deles, e aí Deus os levando para a terra prometida, as experiências do exílio, e o próprio Jesus, vivendo a experiência também como imigrante, Sim. quando Herodes lança a ordem de que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, tendo que ir com José e Maria para o Egito. Ou seja, a Bíblia é um livro de imigrantes e não por acaso. É para nos apresentar essa realidade nossa, esse paralelo, né, essa metáfora de que nossa jornada nesse mundo é uma jornada temporária, esse mundo Uhum, não é nosso, e a gente vive isso de uma forma muito clara, porque quando as pessoas vêm para outros países, especialmente estou falando dos Estados Unidos, sim. porque é o contexto que onde eu estou e a gente vê isso aqui, as pessoas elas vêm em busca de um sonho, esse sonho americano de viver uma vida mais abastada. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui vieram para cá porque para algumas delas já não lhes restava mais nada no Brasil, Uhum, a não ser iniciar uma nova história num novo país. E uma vez eu preguei sobre isso, eu me lembro que acabou o culto, uma jovem veio me procurar, uma moça da igreja, e ela chegou para mim e falou: pastor, eu sou essa pessoa. Eu não tinha mais nada no Brasil, eu tinha que vir para cá, eu precisava começar uma nova história. E ao vir para cá, a pessoa chega aqui com muitos sonhos, muitas ambições, e uhum. quando você olha para os Estados Unidos, chegando aqui inicialmente, a gente tem um impacto visual muito grande, Sim. porque há muita beleza, há muita organização, há muita limpeza, as coisas funcionam, as coisas aqui chamam a nossa atenção, causam um brilho no nosso olhar. Sim. Mas quando a gente começa a viver a vida na América, e a gente começa a perceber que as lutas aqui são as mesmas, que as dificuldades são as mesmas, que os seres humanos são os mesmos,
que por mais que exista beleza, funcionalidade, aparente segurança, maior segurança aqui do que no Brasil, os problemas são os mesmos. Uhum. E que esse lugar aqui também é efêmero. Por mais que nos pareça tão forte no sentido econômico, realmente, a pessoa vem para cá, diferentemente do Brasil, ela consegue um novo trabalho rápido, ela Uhum. consegue pagar suas contas assim, de uma forma um pouco mais ágil, se comparado ao Brasil, especialmente em questão de um trabalho informal, seja uma limpeza de casa, seja numa construção. Mas a gente percebe que a vida das pessoas aqui também é sofrida. Sim. Porque elas vão sentir falta do país delas, elas vão sentir falta do Brasil. A gente vive com o sentimento constante de que a gente não é daqui. Por mais que a gente ame, a gente começa a gostar da América, gostar dos valores da América. É uma dualidade, porque você começa a gostar de coisas daqui, ao mesmo tempo rejeitar coisas daqui que a gente acha super estranho. Uhum. A gente dá risada de algumas coisas que os americanos fazem, mas valoriza outras que são bonitas. A questão, por exemplo, do respeito deles à memória, aos antepassados, aos soldados de guerra, aos que lutaram em batalha. E, ao mesmo tempo, assim, nos chama a atenção, por exemplo, a questão alimentícia. Como é que um país, as pessoas sendo tão ricas, com tanta abundância, comem tão mal, comem tanto fast food, comem tanta porcaria, né? Então a gente dá risada de umas coisas e a gente fala, no Brasil eu comia melhor. Né? No Brasil eu comia melhor. Né? É. E eu vou dar um exemplo para você, bem simples, de uma coisa que a gente vive dentro do contexto da nossa igreja. Né? A gente recebe, as famílias elas mudam para cá e começam a congregar conosco. E dentro da nossa igreja, nós temos ali um projeto, não pertence à nossa igreja mais. A nossa igreja teve mais participação no passado, mas funciona no mesmo espaço. Sim. Que é um projeto social para crianças que estão na Elementary School ainda, que é um after school, ou seja, crianças que, quando termina o horário escolar, por volta das 3 horas da tarde, elas não podem pegar o ônibus da escola para voltar para casa porque o papai e a mamãe ainda não voltaram. Ainda estão no trabalho, né? São pessoas que estão trabalhando aí em trabalhos pesados, como imigrantes, seja construção, limpeza. Então, esse projeto social vai até a escola, recolhe essas crianças, traz lá para a estrutura da nossa igreja e elas ficam ali. Aí elas vão ter ali um lanche, vão ter ali um momento de espairecer, uma brincadeira, já vão fazer tarefa de casa, né? E aí por volta das 5, 6, e eu já vi crianças indo embora até 7 horas da noite lá, os pais passam para recolher. E aí a pergunta que muitas vezes a gente faz é essa, por exemplo, você pergunta para o imigrante, falou, por que você veio? Ele falou assim, eu vim para dar um futuro para o meu filho. E aí eu devolvo a pergunta, falou, como é que você vai dar um futuro para o seu filho se você não está dando um presente para ele? Porque vem para cá, passa-se o dia inteiro trabalhando, a criança vai para a escola de manhã, vai para esse projeto, fica até 6, 7 horas, para o pai e para a mãe simplesmente recolher a criança, chegar em casa, dar um banho e pôr para dormir, né? Às 6, 7 horas da noite. Na minha opinião, não vai ter futuro se não tiver os pais presentes na vida das crianças agora. Então, são questões como essas que muitas vezes nos levam a refletir sobre até onde vale a pena ser imigrante, arriscar a vida num novo país, viver essa experiência. E aí a gente percebe que a nossa vida neste mundo, ela é de fato passageira, ela é efêmera, a gente corre muito atrás do vento, como diria Salomão, é muita vaidade de vaidade. As coisas nesse país, especificamente nos Estados Unidos, nos chamam muito a atenção, as pessoas vêm para cá e elas ficam muito desejosas, e a gente sempre tem que estar corrigindo ali no púlpito, no discipulado, no grupo pequeno com os irmãos. As pessoas vêm para cá e querem muito comprar carro, comprar bolsa, comprar roupa, mostrar na internet, no Facebook, no Instagram, para os familiares do Brasil que ela está vencendo aqui.
Uhum. Isso é uma coisa que eu já vivi pastoreando a igreja lá em Maryland, de você perceber que pessoas querem colocar nas redes sociais que elas chegaram, que elas venceram, para mostrar para a família no Brasil que elas têm carro, que elas podem viajar, que elas compraram roupa, bolsa, mas tudo isso é muito fútil, porque quando você vai aprofundar um pouquinho, o casamento não está bem, a alma da pessoa está estilhaçada porque está com saudade do Brasil, o relacionamento entre pais e filhos está distante porque os pais já não se encontram com as crianças, não existe tempo, e aí a gente tem que fazer com que as pessoas se voltem para a palavra, se voltem para o Sim. evangelho, se voltem para Cristo e possam colocar novamente as coisas, a mente, o coração no lugar, para que não se deixem dominar por essa correria deste mundo que nos engana e que vai roubando a alma das pessoas. E aí, realmente, o versículo da Escritura que vai nos dizer lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus vai dizer que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Uhum. E isso acontece na América, infelizmente.